Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa 15, porque todo mundo merece seus 15 minutos de fama. A Guerra dos Anéis é um jogo que faz bastante sucesso entre as crianças de Belo Horizonte e teve seu início nos anos 2000. Hoje você vai conhecer a história do seu criador. Então, meu nome é Marcelo Augusto Lacerda Parreiras, eu tenho 36 anos, nasci em Belo Horizonte, onde vivo, e minha profissão é recreador e escritor. Sou um contador de história. Eu trabalho com festa infantil há 20 anos e a Guerra dos Anéis começou em 11 de março de 2002. O jogo foi desenvolvendo, a história foi crescendo, a vontade das crianças de sempre ter um pouco mais de informação sobre a história, sobre o mundo que estava surgindo ali, foi me obrigando a fazer algo mais sério. E na medida que foi alcançando esse patamar, as crianças mais velhas queriam que a história ficasse além dos jogos que elas encontravam de vez em quando, levar essa história para casa. E foram eles mesmos que começaram a me fazer acreditar que eu poderia transformar isso em livro. Eu acredito que nesses 13 anos, mais de 20 mil crianças, adolescentes já jogaram. O jogo é um jogo de uma imaginação, é um jogo que necessita da imaginação, criança tem isso de sobra, só que a realidade das crianças é uma realidade muito segura, fechada, limitada e pouco divertida. As crianças hoje em dia quase não fazem nada para se divertir. E ali elas têm, num período de 3 horas, 5 horas, 11 horas, se for uma colônia de férias, eles têm a chance de serem crianças de verdade, de cair, de sujar, de ralar, de enfrentar monstros imaginários, de escapar de situações perigosas, de se aventurar. Coisa que antigamente as crianças faziam muito e hoje em dia cada vez fazem menos. Eu posso dizer que eu nunca trabalhei com criança. Eu sempre brinquei com criança. Eu falo que a única coisa que eu tenho de adulto é a minha família e a questão de pagar conta, porque eu gosto de me divertir com as crianças. Se fosse de uma forma resumida, o que poderia falar assim, o que o Marcelo faz assim, de principal fora do seu trabalho, quando ele realmente se afasta do trabalho. Eu falo que eu vivo como um pai. A minha vida é ser um pai legal. Um pai que joga videogame com o filho, um pai que leva o filho para o futebol, um pai que joga futebol com o filho, um pai que está o tempo todo junto. Que era, na verdade, o grande sonho da minha vida. Eu acho que a vontade de ser pai me ajudou a conviver com as crianças. Porque eu nem tinha criança nenhuma quando eu comecei a trabalhar com criança. Então, agora estamos aqui com o Marcelo, né, o grande criador do GDA. Então, Marcelo, queria saber um pouquinho sobre você, da história do jogo mesmo, como que começou. A Guerra dos Anéis hoje ela é uma febre entre as crianças, mas ela começou com uma contusão. Eu estava jogando futebol e caí, machuquei o ombro e não podia correr, brincar com as crianças do mesmo jeito que eu já estava acostumado. Aí surgiu um trabalho que era de uma neta da dona da empresa que eu trabalhava na semana e ela disse, se você não for no aniversário da minha neta, você perde o seu emprego aqui e eu ainda atrapalho suas festas daqui em diante. Ela me ameaçou mesmo. Eu fui, assim, na cara e na coragem, com o braço enfaixado, sem poder correr, sem poder fazer nada muito agitado. E para entreter as crianças pelo tempo que me restava ali de festa, eu tentei enrolar um pouco, mas não consegui. Eu resolvi contar uma história. Só que nenhuma história conhecida agradava todas as crianças. Então eu resolvi inventei a história de um mago que estava machucado, que o senhor da maldade tinha machucado ele e que ele precisava de ajuda. Aí eu disse às crianças que eles eram os únicos que podiam oferecer essa ajuda. E assim comecei a envolver elas com a história que eu fui criando ali na hora. E aí eles foram se envolvendo, brincando, tomando susto, correndo, lutando, vencendo a batalha, comemorando. Eu falei, puxa, como é que funciona tanto? Na semana seguinte, uma das crianças já estava fazendo festa, na outra semana já tinha mais 3 festas para o mesmo tema, e assim, explodiu de uma vez, sem controle, de Floresta Encantada, que era o nome que eu dei ali na hora, quando os meninos perguntaram, como é que chama esse jogo? Floresta Encantada. E eram crianças de 5 e 6 anos, né? Então o nome encaixou bastante.
E hoje jogam crianças de 8 anos a 20 anos, 25 anos, e ainda envolvidos, só que com outro nome, virou Guerra dos Anéis. Como que é a sua relação com as crianças durante o jogo? Durante o jogo, a relação é completamente de personagem com personagem. Dentro do jogo, o Marcelo não existe. Então tem hora que eu sou duro, eu xingo, eu grito, isso se o personagem for assim. Tem hora que eu sou carinhoso, amigável, se o personagem for assim. Tem hora que eu sou um monstro, o inimigo que veio para matá-los, então eu vou falar como monstro, eu vou atacar como monstro, para aparecer, para trazer a realidade da cena. Mas quando o jogo acaba, ou quando ele ainda não iniciou, o Marcelo é um amigão deles, que está sempre ali disposto a tudo, carinhoso, brinca mesmo, conversa. Eu até falo que o jogo é sério, o Marcelo não é sério. Eu exijo que o jogo seja jogado com toda seriedade, mas fora do jogo eu gosto justamente de mostrar o meu lado verdadeiro, que é brincalhão, amigo, ouço muitas coisas das crianças fora do trabalho, converso com elas, aconselho. É meio um paizão, assim, a forma... Um paizão bem próximo, apesar de estar distante no dia a dia, né? Mas quando tem a chance, o mais perto possível. Um pai amigo, assim. E qual que você acha que é a importância do jogo assim, para as crianças? O jogo, ele ensina mais do que a vida. Porque ele te coloca em várias sensações, várias situações que a vida, às vezes, não vai te colocar. Mas como, apesar de ser um jogo de fantasia, as reações e as sensações são reais, aquilo vai te transformando, vai te preparando. Então, tem gente que fala, mas já ouvi, né? Isso tem muito tempo que eu não ouço. Graças a Deus que as pessoas começaram a entender melhor. O jogo é um jogo de violência, porque é um jogo de guerra. E eu falo justamente o contrário. Eu exponho a guerra para as crianças entenderem como ela é prejudicial ao mundo. E se você perguntar para qualquer criança, eles vão te responder. Eles lutam contra a guerra, eles querem que a guerra acabe. Essa é a grande missão da história. Então, ali dentro, eles vão encontrar pessoas violentas. Na vida também vão encontrar. Vão encontrar traição, vão encontrar mentira, mas vão encontrar coisas boas também. Já são 13 anos de GDA, né? 13 anos e meio nessa luta aí. Nesses 13 anos e meio, deve ter muita história com as crianças. Conta alguma história aí que você lembra, assim, que te marcou mais com alguma criança. Então já aconteceu, não foi só um caso, eu não vou colocar nomes assim para não expor as crianças, mas eu já cheguei com criança com machucado no rosto, entendeu? Aí a criança não queria contar para ninguém, mas eu descobri que foi algo dentro da família. Já encontrei a criança sempre animada, feliz, chegou deprimida. Aí eu fui saber, era um negócio na escola, que não teve coragem de contar para o pai e para a mãe, mas contou para mim. Então, assim, os casos que tem inúmeros, né? Coisas engraçadas, coisas mais sérias, mas, assim, no geral, é quase um dia a dia de família. Sim. Que o pai lá encontra a criança e ela conta, sem nenhuma restrição, né? Que comigo eles têm menos restrição, às vezes, com a própria família. Eles vão contando as coisas e a gente vai vivendo. Dentro, assim, do jogo já teve umas coisas engraçadas, tipo colocar uma bruxa muito feia, os meninos falarem que era igualzinho a professora de matemática. Aí eu encontro com uma outra turma e eles falam, nossa, isso parece minha professora de matemática do ano passado. Aí eu vou descobrir um ano depois a turma. Então ela realmente parecia a professora de matemática dos meninos. E a primeira turma que zerou o jogo foi conhecida como a Sétima Lendária, né? Isso. E agora nós vamos passar o VT aqui da turma aí para você relembrar um pouquinho deles. Beleza. Pô, foi uma festa, foi um encontro de final de ano que eu sempre fazia com os meus amigos. Aí, uma mãe do amigo meu chamou o Marcelo, que ele era animador de festa. Ela até falou que, não, essa história do GDA, acho que eles nem vão gostar tanto, pois só no final da festa um pedacinho. Aí ele foi lá, fez guerra de balão d'água, fez um monte de brincadeira e tal, e no final ele fez o Guerra dos Anéis. Aí todo mundo ficou doido, achou muito doido, aí todo aniversário começou... Pois é, então, a Sétima Lendária, assim, obviamente, quando a gente tava jogando, a gente não tinha esse nome, né? E a gente, desde esse início, que foi no final da quarta série, a gente jogou praticamente todo o aniversário que tinha de algum dos meninos, dos amigos que participavam, a gente realizava, chamava o Marcelo, realizava o GDA, até a sétima série, né? Até quando a gente estava na sétima série. E com isso a gente jogou muitas vezes. E com isso a gente conseguiu terminar, assim, digamos, a aventura que o Marcelo tinha planejado na cabeça dele, né? Então a gente jogou a aventura inteira e conseguiu, considerando como se fosse um jogo, né? A gente basicamente zerou o jogo, como se fosse isso.
Na hora que nós jogávamos, a gente ficava lá, interagia tudo, a gente esquecia do resto e ficava lá jogando serião. A gente teve uma época que tinha ficha, que a gente levava ficha pra casa, ficava preenchendo, ficava discutindo. A galera levava muito a sério. Eu conheci pouquíssimas pessoas que se dão tão bem com crianças igual ele. O Marcelo, ele é muito habilidoso com criança, assim, né? Então as crianças gostam muito dele, ele é muito criativo, ele tá sempre inventando uma brincadeira nova. E também, durante o GDA, ele vai criando histórias novas ali na hora, ele improvisa muito e ele é muito divertido, muito carinhoso com as crianças. Então, é um cara, assim, muito legal com crianças, assim. Então, Marcelo, como é que é a relação sua com essa galera aí mais velha que jogou, como pode dizer, a galera mais veterana do jogo? Ficou uma amizade tão legal que eles, assim, sempre, uma conversa que seja de alguns minutos por mensagem, dá uma nostalgia, dá uma vontade de estar perto da pessoa de novo, dá um abraço apertado como era antigamente, perguntar o que aconteceu da vida. Então, assim, ficou aquela coisa, a parte melhor de toda da amizade, entendeu? Que é o carinho, o respeito. Eles têm um fato muito importante, né, para falar da Sétima Lendária, inclusive de outras turmas daquela época, que teve uma pessoa com um perfil de fake, perfil falso, entrou no meu Facebook e postou uma mensagem falando mal do jogo. Só que não tinha nada da pessoa. Ela só colocou lá que a sobrinha dela morre de medo, não sei o quê, começou a colocar umas críticas assim pesadas, sem deixar mais nenhuma informação. Mas entrou tanta gente das antigas para poder se defender, igual ela colocava, por exemplo, que a criança se dedica à Guerra dos Anéis, que é uma exigência do Marcelo, e que ela acaba não se dedicando assim na escola, que não é... Enfim, aí o pessoal da Sétima Lendária falou assim, eu e meus amigos estamos nas melhores faculdades de Minas Gerais, todos nós somos responsáveis, temos a cabeça feita e devemos isso de grande parte ao que o Marcelo ensinou pra gente. O tempo que ele ficou com a gente, ele se dedicava a nos preparar para essa fase adulta. Agora, as pessoas, igual essa pessoa aí que não se identificou, que não respondeu os questionamentos, é uma visão assim muito distante, entendeu? Provavelmente nem tem uma sobrinha mesmo que joga, porque no primeiro jogo pode até acontecer de não trazer o resultado, mas vai procurar uma terapia, você vai ver se vai encontrar o resultado com a primeira. Não vai. Não consegue, né? Não consegue. E o que hoje eu fico muito feliz é de saber que aquele trabalho que eu comecei a fazer com a Sétima Lendária, com a turma do São Bento, que foi onde o jogo começou a ganhar uma estrutura, em todas as minhas turmas mais antigas, saber que o trabalho deu certo. Porque eu vejo, assim, a maioria das crianças que teve mais tempo no jogo são ótimos adultos hoje em dia. Então, e quando eu encontro com eles, eu tenho certeza disso. E você falou que nunca tinha sido contador de história até tentar a primeira vez. E nunca foi escritor até tentar a primeira vez também. Então, partindo desse princípio de tentar a primeira vez, quais os seus planos para o futuro? Qual a próxima coisa que você vai tentar começar a fazer? Legal. Olha, eu tenho um jogo na Colônia de Férias que é chamado de EMO, Enigma da Mansão Obscura. É um jogo de terror. E ele tem cenário, ele tem som, eu preciso trabalhar o som para os efeitos sonoros. Eu tenho um planejamento, um roteiro, uma estrutura que os meninos vão ter que enfrentar. Tem um mistério que leva para a parte da escrita, de criatividade. E eu tenho ainda a parte que eu acho mais interessante, a direção dos personagens. Onde você fica, o que você faz, o que você fala. E como o cenário está ali o tempo inteiro, então tem que desenvolver tudo antes e depois adaptar de acordo com os erros, porque não existe um teste, né? Aquilo é aplicado na hora. Então eu gosto muito dessa coisa de direção, gosto muito. É uma das coisas que eu faço com mais prazer na Colônia de Férias, é dirigir a cena. Sim. Então, eu vejo muito, assisto muitos filmes, gosto muito de seriados e tal, e vejo que a história da Guerra dos Anéis, ela, não só da Guerra dos Anéis como dos outros jogos, ela teria uma abertura, né? Ou melhor, existe uma abertura para esse tipo de história ainda muito grande. Mas eu penso que quando isso, se Deus quiser, desencadear a ponto de se tornar um produto para ser vendido, para ser filmado, para ser transformado
em filme, eu quero estar do lado do diretor ali, optando, sabe? É. Acho que esse é o próximo objetivo. Quero dar os meus pitacos, não vou deixar ele fazer tudo sozinho, não. Com certeza. Então, Marcelo, muito bom. Muito obrigado por sua presença aqui. Valeu. Desejo todo o sucesso para você na sua caminhada e que você continue a fazer pessoas melhores na vida, como você fez a Sétima Lendária, que te defendeu quando você precisou. Bom demais. Obrigado pelo apoio aí, galera. O 15 fica por aqui, pessoal. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro do nosso projeto. O endereço é esse que está aparecendo na sua tela. Em breve, outra personagem terá seus 15 minutos de fama. Até mais. Grande abraço, viu?